Oi. Sabe, a gente se preocupa tanto em cuidar do corpo, né? Mas e o nosso mundo interior? E a nossa mente? Hoje vamos mergulhar na jornada da vida interior. É um caminho que, segundo o material que a gente está analisando, pode levar a uma vida muito mais plena e equilibrada. Vamos descobrir como? Olha só, essa nossa jornada aqui vai ter 6 etapas bem importantes. Primeiro, a gente vai entender as nossas duas fomes essenciais. Depois, vamos navegar pelas armadilhas do desequilíbrio, descobrir o poder imenso da autoaceitação, ver o que é o amor de verdade, buscar a liberdade real e, por fim, entender como o mundo de dentro se reflete do lado de fora. Vamos nessa? Então, para começar, tem uma ideia aqui que é a base de tudo. A gente vive se preocupando com o que come, com o exercício físico, mas é raro a gente parar para pensar que a nossa mente, a nossa alma, também sente fome. E precisa de um tipo de alimento bem específico. Pois é, essa é a grande questão, né? Ao que tudo indica, para ter uma saúde completa de verdade, a gente precisa de uma nutrição dupla. Se a gente ignora uma dessas fomes, seja a do corpo ou a da alma, pronto, é a receita certinha para o desequilíbrio. Então, funciona assim. De um lado está a nutrição física, oxigênio, comida, água, tudo que faz o nosso corpo funcionar. Do outro, a nutrição psíquica, a reflexão, a meditação, a oração, que é o alimento que sustenta a própria vida. A ideia central aqui é que uma coisa não funciona direito sem a outra. É como se essa energia mental organizasse e desse sentido a tudo. Ok, então a gente já entendeu que existem essas duas fomes. Mas alimentar as duas não é tão simples. O grande desafio mesmo é o equilíbrio. Porque, olha, é muito fácil a gente cair para um lado ou para o outro, e cada extremo desses é uma verdadeira cilada. A primeira cilada é focar só no que está fora. Imagina só aquela pessoa super focada no exterior. Vive para esportes, para a natureza, o que, claro, é maravilhoso. Mas, se a vida interior fica esquecida, a harmonia fica capenga. Fica faltando uma parte. O crescimento de verdade acaba sendo deixado de lado. Aí, na outra ponta, tem o contrário, a pessoa que mergulha tão fundo em si mesma que acaba se isolando do mundo. Esse excesso de interiorização pode levar ao descuido com as outras pessoas, a um comportamento mais egoísta, a uma falta de conexão. Deu para perceber que o segredo tá no meio do caminho, né? Tá, mas e aí? Por onde a gente começa a construir essa vida interior de um jeito equilibrado? Bom, o primeiríssimo passo, a grande vitória que destrava todo o resto, é a autoaceitação. E a essência disso está toda nessa frase, olha só. Não se trata de imitar ninguém, nem de se achar melhor que os outros. É sobre ser autêntico, se amar, mas sem deixar o egoísmo tomar conta. Conseguir isso já é uma vitória enorme contra os nossos conflitos internos. E esse caminho para ser autêntico pode ser visto em 3 etapas bem claras. Primeiro, se aceitar de verdade, como se é, sem querer copiar modelos que mudam o tempo todo. Segundo, usar essa aceitação como base para desenvolver os próprios talentos e recursos. E por fim, conquistar novos valores, chegar no topo das ambições pessoais de um jeito genuíno. Ok, com essa base da autoaceitação bem firme, uma coisa incrível pode acontecer. O foco começa a sair do eu e vai para o nós. E é aí que surge espaço para o amor de verdade. Um amor que vai muito além do ego. Mas antes de chegar lá, a gente precisa entender o que o material chama de amor permuta. Pensa nele como o amor da criança psicológica. É aquele amor que funciona na base da troca, sabe? Como uma criança que pensa: eu te dou isso se você me der aquilo. Enquanto esse sentimento egoísta dominar, o amadurecimento fica travado. Já o amor real, a metáfora para ele é linda. É como um sol que nasce, cresce, chega no seu auge, só que, diferente do sol, ele nunca se põe. Fica ali, sempre aquecendo e iluminando. Percebe a diferença? É um amor que nasce de dentro e não depende de nada de fora para continuar existindo. E aqui vem o pulo do gato. É justamente esse tipo de amor que faz a gente esquecer um pouco as nossas próprias paixões e ilusões, que é a conquista que realmente dignifica. E, o mais importante de tudo, é o que liberta. E já que a gente falou em liberdade, bom, essa é exatamente a próxima grande etapa da nossa jornada. É sobre se libertar não só de emoções que nos prendem, mas também das amarras das coisas materiais e dos pensamentos que nos limitam. Esse processo de se libertar passa por alguns pontos cruciais.
É preciso acreditar no próprio potencial, desenvolver uma vontade genuína de se desapegar das coisas, quebrar os padrões do passado e, o ponto principal, sacar que os nossos bens são úteis, claro, mas que a importância deles é passageira, não é o centro de tudo. E olha, esse desapego das coisas não é sobre virar uma seta e não ter nada. Pelo contrário, o texto descreve isso como um momento de alta magnitude para nossa harmonia psicológica. É um passo, assim, gigante para a gente encontrar a verdadeira liberdade, por dentro e por fora. E agora, a gente chega no ponto alto dessa jornada. O que acontece quando tudo isso se encaixa? É quando a gente atinge a plenitude. Sabe? Aquele estado onde não existe mais uma divisão entre quem somos por dentro e como a gente vive no dia a dia. E o resultado disso tudo, qual é? É simples. A vida interior, quando é bem cuidada e conquistada, não fica guardada. Ela transborda. Ela aparece no mundo de fora de um jeito claro, explícito, nas ações, nas palavras, na presença da pessoa. E como é essa pessoa que chegou nesse estado de plenitude? Ela é descrita como alguém total, livre de impedimentos, rica de aspirações, uma pessoa sem conflitos internos, sem queixas do mundo. Numa só palavra, plena. É a harmonia interna se mostrando para todo mundo ver. Bom, e com isso a gente fecha essa nossa exploração da jornada da vida interior. A grande pergunta que fica no ar, então, não é sobre onde chegar, mas sobre como caminhar. Pensando nisso tudo, qual seria o próximo passo a ser dado nessa viagem pessoal? Fica aí a reflexão.